Eu perguntei para vocês se vocês já tinham tido alguma vez tinham estudado hermenêutica na vida, para saber as expectativas, e a gente vai... A minha proposta aqui para vocês é abordar os pontos fundamentais da hermenêutica, tá? E olhar na prática, né? No texto, como a gente vai usar isso e as conclusões que a gente chega. Porque senão, em 3 horas que nós temos, a gente vai ficar estudando hermenêutica muito pouco, porque o material, o tema é muito amplo, as coisas são densas, mas eu creio que a gente consegue ter uma boa visão geral da hermenêutica aqui, e quando colocar na prática, nos textos, a gente consegue absorver melhor o conteúdo, tá? Então, assim, tem bons livros de hermenêutica aí, inclusive já foi citado aí o que o Helder escreveu, um ótimo livro. Denso. Mas ele é bem conciso e ele é bem prático também. Mas a ideia aqui é para a gente começar a introduzir esse assunto, tá? E para que vocês saiam aqui se você nunca viu hermenêutica, não tem ideia do que seja, né? Você sai com uma boa noção do que isso significa, para que serve e como você vai usar na sua vida. Você tem aí na sua apostila essa primeira frase aqui, né? Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia, tá? Então, é isso que nós vamos olhar hoje, né? Como interpretar, né? E como até mesmo compreender e aplicar a palavra de Deus. E a gente vai ver que a Bíblia ela é um material literário, porque a gente vai focar nessa parte, riquíssimo. A gente vai passar ponto a ponto aqui os estilos literários e ver como a gente vai olhar para as escrituras e para que quando você se deparar com um texto, você consiga identificar, não, isso aqui é uma narrativa. Se eu sei que é uma narrativa, eu tenho normalmente uma estrutura já seguida. Ah, não, isso aqui é uma poesia. Então eu vou ter que fazer as interpretações corretas. Não vamos entrar em aspectos teológicos se você é pré-milenista, se você é amilenista, porque isso tem impactos na hermenêutica. Mas se um dia a gente tiver uma hermenêutica avançada, aí a gente entra nesses tópicos. Mas aqui não é o objetivo. Não quero que você tenha qualquer crise com relação a isso, ok? Porque isso tem implicações, mas agora a gente não vai tratar isso. Quem pode ler aí esse primeiro parágrafo aí, a palavra hermenêutica? A palavra hermenêutica tem origem provável na mitologia grega. Hermes era o mensageiro e intérprete da vontade dos deuses, especialmente de seu pai, Zeus. Ele comunicava as mensagens dos deuses de uma forma que os homens poderiam entender. Desta forma, o termo hermenêutica refere-se à arte de tornar claro ou explicar algo. Isso aí, obrigado. Tá vendo? A oração do Marcos Ferreira fez todo sentido, né? Que ele pedindo para que eu comunicasse com clareza, né? E é o que nós precisamos fazer, e que os autores comunicaram com clareza, e o que nós precisamos fazer aqui é interagir com o texto e entender isso. Deixa eu só pedir, Mário, tem como deixar o ventilador mais forte aqui? Eu não entendo. E então a gente precisa entender a clareza do texto, e quando a gente for aplicar para a nossa vida primeiro, depois comunicar para outros, buscar aplicar com clareza a palavra de Deus. Esse autor aí é um livro, eu tirei de um livro chamado Espiral Hermenêutica. Na minha opinião, é o melhor de hermenêutica que a gente tem traduzido em português hoje, é esse, tá? Do Grant Osborne. O objetivo da hermenêutica evangélica é bem simples: descobrir a intenção do autor, né? E você, à medida que você descobre a intenção do autor, então você consegue interpretar o texto. Ele coloca autor, né? O autor com letra maiúscula, que é aquele que inspira, Deus, e o autor humano, aí o autor do livro, por exemplo, você tem Paulo, Pedro, Tiago, João, enfim, né? Então esse vai ser o nosso objetivo aqui, olhando, descobrir qual é a intenção do autor. Significado, no Aurélio, né, a seguinte definição: interpretação do sentido das palavras, interpretação dos textos sagrados, tá? E nós temos aí essas duas categorias. Eu estou seguindo a apostila aqui porque essa parte é bem sistemática, depois a gente vai para algo interativo mais com a apostila. Hermenêutica geral,
né, que rege as regras da interpretação dos textos bíblicos, tá? Então, levando em conta toda a gramática, toda a estrutura do texto, a questão histórica e a específica, né? Aí quando você entra no gênero literário e você consegue entender por que isso aqui é uma poesia, eu consigo ver que, de fato, não é a mão de Deus física, mas ali na poesia, a mão de Deus tem um significado para mim. Eu preciso entender que é uma poesia e que aquilo não é necessariamente real. Ele sarou todas as nossas feridas, as nossas doenças, né? Não significa necessariamente que a gente não vai ficar doente, né? Mas é um ato, você está falando de uma profecia. A gente vai chegar aqui, tá? Eu só estou dando exemplos, né, para a gente conseguir distinguir bem a hermenêutica geral. Você vai entender uma estrutura narrativa e depois você vai aprofundar nesse texto e chegar a essas conclusões através da sua interpretação. Você tem aqui a dupla natureza das escrituras, tá? E eu usei aqui como exemplo o Salmo 20, versículo 7, que está aí, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. O que essa poesia está nos ensinando, né? Uns confiam em carros, né? Carro para a gente hoje tem um sentido, ou ele tem um aspecto físico um pouco diferente do que quando era antes de Cristo, né? E o que significa confiar em carro, confiar em cavalo? Significa que as pessoas adoram animais? Ou significa que eles de fato confiam no seu exército, no poder das suas forças armadas, quando deveriam confiar no Senhor? Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente está olhando uma poesia. Confiar em carro e cavalo não é necessariamente confiar na natureza, mas sim, olhando para o contexto, carro e cavalo, o cavalo puxava o carro, lembra da bica, né? Mas isso aqui vem antes ainda. A ideia aqui, então, tem nações, tem povos que confiam no seu poder de fogo, no seu exército. Nós vamos confiar no Senhor, nós somos diferentes dessas nações. Então, percebe que quando o papel da hermenêutica é justamente fazer com que a gente consiga olhar para o texto e identificar que ele não está falando, nesse caso, né, não está falando de confiar num objeto ou num animal, mas sim num conceito, né, que é literalmente aí, no caso deles, as forças armadas. Isso é muito interessante quando a gente começa a olhar, porque em alguns aspectos o cavalo, o carro, dependendo do texto, se ele aparecer num outro lugar, você vai ter que ver o gênero literário, assim como a palavra salvar. A palavra salvar é a palavra que dá muito trabalho, porque pode ser salvar do perigo e pode ser salvar da morte eterna, da condenação eterna. Então pode ser no sentido físico, né? A pessoa tropeçou, ia cair, alguém salvou a pessoa de cair, isso é a mesma palavra. E a outra, o perdido que Jesus veio buscar e salvar. Então, você precisa ser sensível ao texto, e é daí que aparecem várias aberrações, né? Interpretações diversas. Por quê? Porque a pessoa não considera o texto. Ela não leva em conta a estrutura, o gênero literário do texto. Então, a minha expectativa é que a gente consiga sair daqui hoje, né, conseguindo discernir a respeito dessas coisas. Que depois de hoje, né, você já faz isso, mas que você olhe para o texto e observe, será que é isso? Né? Qual é essa estrutura literária aqui? O que significa, né, confiar em carro e cavalo? Né, para que você consiga interagir com isso. É um fato, nós não temos os autores aqui vivos para a gente perguntar. Seria muito bom mandar um áudio para o Paulo e perguntar o que ele estava querendo dizer quando ele escreveu lá 1 Coríntios 5. Manda o cara embora que no dia final aí vai ver o que vai acontecer com ele. Não dá para... Não dá. A gente não consegue fazer. Seria ótimo. Se ele te responder, já foi. Né?
Se ele te responder, você está sendo igual, está sendo igual Saul, questionando Samuel lá. Igreja evangélica mediúnica. É por aí. Então, já que a gente não tem isso, a gente tem a história, a gente tem a atuação do Espírito na nossa vida e a gente tem a inteligência que Deus nos deu para olhar o texto e discernir o que ele está falando. Né? Então a gente tem muito mais do que isso ainda, mas só 3 exemplos do que nós temos para fazer uma boa interpretação das Escrituras. Um livro humano. Cada escrito bíblico, isto é, cada palavra, frase e livro, foi registrado em linguagem escrita, obedecendo a sentidos gramaticais comuns, incluindo a linguagem figurada. Eventualmente você vai ter linguagem figurada. Os dias de Gênesis são literais, são eras. Você precisa entender o que está acontecendo ali. Para que vocês não tenham dúvida, o que eu creio entra na questão filosófica. Um dia para Deus, 1000 anos é um dia, né? A questão mas só para ficar claro, eu creio que são dias de 24 horas, tá? Não tenha dúvida disso no que eu creio. Mas as pessoas questionam se são eras e tudo mais, né? E eu creio pelas questões gramaticais que existem ali. Pode entrar, Luiz. Tem apostila aí para você. E então nós precisamos sempre respeitar a escrita e olhar essas questões de linguagem figurada e tudo mais. Todo o texto bíblico foi escrito por alguém para ouvintes e leitores específicos que se encontravam num contexto histórico e geográfico específico e com um objetivo específico. Então, isso fica muito evidente nas cartas, né, do Novo Testamento. Quando Paulo escreve aqui para Tessalonicenses. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, né, que está em Deus nosso. Enfim, né, então é uma carta, ela é endereçada, ela é direcionada para alguém específico, num momento específico, ela tem objetivos específicos. Quando Paulo escreveu para Tito, ele escreveu para Tito dizendo, olha, tem muita coisa errada aí, você precisa colocar em ordem essa igreja. Então, a palavra de Deus tem essas características e a gente não pode desprezar isso. Caso contrário, nós corremos um grande risco de fazer uma má interpretação das Escrituras. A Bíblia foi afetada e influenciada pelo meio cultural em que cada autor humano a escreveu. Você pega a questão do véu em 1 Coríntios. Tem uma questão, todo um aspecto cultural envolvido ali para indicar uma coisa no que diz respeito àquela realidade daquela igreja. Então, existem essas questões culturais. Se quer trazer para os dias de hoje o uso do véu, a gente precisa conversar. Mas existem razões pelas quais Paulo escreveu aquilo ali, né? E a gente precisa ver se isso se aplicaria aos nossos dias hoje ou não, e de que forma. Acho que o mais importante é de que forma, nesse caso do véu. Tá? Cada passagem bíblica ela era apreendida ou entendida tendo em mente o seu contexto. Tiago escreveu para os cristãos que estavam dispersos, né, em um contexto específico. Então, a gente precisa lembrar, cada escrito bíblico adquiriu o caráter de um estilo literário específico. Você tem diversos livros, principalmente no Antigo Testamento, que são narrativas. Você tem Salmos, que são poesias. Você tem a Eclesiastes, que é um livro de sabedoria. Você tem profetas. Enfim, cada um tem o seu estilo e a gente precisa identificar essas coisas aí. Os primeiros leitores entendiam cada escrito bíblico de acordo com os princípios da lógica e da comunicação. Quando João escreve seu evangelho, e ele começa falando do Logos, é muito interessante olhar para aquilo ali, porque na mentalidade helênica o Logos era a origem de tudo. Agora, Mateus não escreve sobre o Logos, porque ele estava falando com um judeu, mas João está. E ele quer tocar justamente no ponto que é a espinha dorsal do raciocínio ali no contexto helênico. Então, o Logos, aquilo que vocês
dizem que é a criação, a razão da existência, que sustenta tudo, ele veio em carne, é Jesus. Então, existe a razão pela qual foi escrita e quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais fácil é para a gente compreender e até mesmo explicar e ensinar para outras pessoas. Tá? Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? O que é Grego. Da família dela. Então, aí, um livro divino, né? Pelo fato de ser um livro divino, a Bíblia é inerrante. Nós já estudamos a suficiência das Escrituras, já passamos dessa parte. É fonte indiscutível de autoridade, é regra de fé e prática, apresenta a unidade. Como a Bíblia é um livro divino, tem seus mistérios, e aí tem coisa que a gente só vai saber no céu, se for necessário saber, se não for, não vai, e vivamos contentes e alegres com isso. Aqui eu queria olhar para alguns textos, tá? A necessidade da hermenêutica para nós hoje. Quando as pessoas começam a encontrar múltiplos significados, a gente começa a ter problema. Tá? Porque se eu começo a admitir que a Bíblia tem múltiplos significados, eu desconstruo tudo isso que eu falei até agora, nos últimos 15 minutos. Eu estou falando que foi escrita num contexto específico, para um público específico, num momento específico. E se eu começo a falar que ela tem múltiplos significados, eu estou desconstruindo o que eu falei agora. Agora, o que tem, e a gente precisa entender, é que na infinita sabedoria de Deus e misericórdia, e na nossa limitação, toda vez que eu leio um texto, eu vou compreender algo novo aqui. Mas o significado nunca vai mudar, o sentido, o objetivo nunca muda, é sempre o mesmo. Eu posso compreender um aspecto de um ensino que até então eu não havia compreendido, mas nunca vai mudar o sentido, o significado do texto. Se mudar é porque você antes entendia de uma forma, agora você... E talvez o problema seja você e não as Escrituras, tá? Então, isso que a gente precisa entender e pensar. Né? Pessoas já falaram aí que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Mas a questão é muito mais do leitor do que da fonte. Tá? A Bíblia não pode ser a mãe das heresias. As pessoas tiram heresias de lá pela má interpretação, pela má compreensão. E a gente vai ver isso aqui hoje. Tá? Só porque está na Bíblia, né? Então, e eu interpreto do jeito que eu quero, então eu vou legitimar isso, né? Com atos e com justificativas. Tá bom? Por isso, até que está escrito aqui, a Bíblia não cria heresias, mas pessoas mal intencionadas e descomprometidas com Deus e com uma hermenêutica correta se valem dela para tais atrocidades. Ok? Vamos olhar aqui, exemplos aqui, e aí quem pode ler Mateus 26 a 28? Só para a gente começar a olhar para uns textos e como que as pessoas interagem com esses textos. Mateus 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então esse texto, a gente já às vezes até brinca com ele, né? Mas assim, tem pessoas que acreditam de fato que na ceia existe ali uma materialização do corpo de Jesus ali, né? No pão, na hóstia, seja lá onde for, e o vinho é o sangue dele. Né? Pessoas acreditam nisso, né? Mas a gente sabe que não é isso, porque o texto não está falando. Existe todo um significado, um sentido aqui na fala de Jesus. E pessoas, no caso aí, muito mais, né, a Igreja Católica, ela força muito essa situação, de que ali você está de fato comendo um pedaço. Né? Então, falta um pouco de estudo, falta um pouco de
de empenho na palavra de Deus até para conseguir discernir essas coisas. Então a transubstanciação é uma questão de má interpretação das Escrituras. Jeremias 1,5, quem pode ler? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Esse texto, pessoas usam para afirmar que você já existia como uma alma navegante pelo céu ali, sei lá por onde. Depósito de almas de Deus. Exatamente. Tem lá o arquivo, todo o estoque de Deus, e ele, então, porque você já existia. Agora, será que é isso que Deus está falando? Ou ele está falando da soberania dele e de que ele é infinitamente maior do que Jeremias pode compreender e que ele tem o controle da vida de Jeremias? Porque tem toda uma questão da estrutura literária. Então, ensinar que o ser humano é pré-existente, né, por causa desse texto, é uma má compreensão das Escrituras, né? Uma hermenêutica meio corrompida, aí, vamos dizer. Jeremias 7,31, quem pode ler? Construíram o alto profético no vale de bem e não, para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas, coisa que nunca verei e que jamais me verá mente. Então, pessoas vão falar que Deus não pode, por causa do seu amor, jamais, em hipótese alguma, permitir que o inferno exista. Eu estava conversando com o Mário esses dias sobre esse assunto. Isso é uma questão que envolve muito o sentimento, as emoções das pessoas, né? Porque normalmente a gente aplica o nosso senso de justiça, né, e a nossa visão humanista e transfere para o caráter de Deus. Não, as pessoas não podem ir para o inferno, não podem ficar sofrendo eternamente, porque eu não faria isso. O que Deus vai fazer? Eu jamais colocaria alguém. Talvez você jamais colocasse alguém no inferno. Mas se nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma que existe um lugar para essas pessoas, quem sou eu para questionar? Então, afirmar. E hoje existe muita doutrina, né, de que o inferno é um estado, né? É um estado emocional, sei lá, uma coisa que é mais na esfera de pensamento do que de fato Subjetivo. Subjetivo, obrigado, Mário, do que um lugar, né, que existe para quem não confessa Jesus como Salvador, né? Por quê? Porque as pessoas não querem admitir a justiça de Deus, elas querem uma parte da justiça que é coerente com aquilo que elas acham que deveria ser. Então exclui o inferno. E aí você cria doutrinas, né? Você tem uma série de doutrinas que contestam isso, né? Tem doutrina que afirma que quando você morre, seu corpo simplesmente vira purpurina, né? Fica por aí, né? É igual tem em alguns filmes, né, que o cara vai se esfarelando assim, sabe? Aí acabou, então ele não vai para lugar nenhum. Desintegra, exatamente. Virar purpurina pode ter um contexto, um viés meio esquisito. Os mais másculos não viram purpurina. É que como eu não viro purpurina de jeito nenhum, eu falo sem problema. Mas tem gente que crê nesse negócio aí e acaba sendo muito complexo, porque é uma visão distorcida do caráter de Deus, né? Então você acaba questionando o caráter de Deus, né? Porque você acha que Deus deveria agir de determinada forma, né? Então esse é um perigo. Quem pode ler Mateus 10, 19 e 20? Essa é a mais curiosa.
entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou a que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Gente, isso e aqui, no caso, né, Congregação Cristã do Brasil, que adota essa doutrina, isso eles fazem. Sobe o ancião lá, com todo respeito ao ancião, mas ele abre lá. Aí ele abre lá e Judas se enforcou. Não, peraí. Vou abrir de novo. Aí ele abre, vai tu e faz o mesmo. Aí, lascou. O que ele vai fazer? Essa questão é muito enraizada na nossa cultura por várias razões, não só por causa do texto de Mateus, né? Mas porque nós temos uma carga cultural de religiões em que você não precisa se preocupar literalmente com o que falar, porque alguém vai te possuir e vai falar aquilo que deve ser feito. Isso é uma carga cultural do nosso país, tá? Seja no ambiente aí de Congregação Cristã do Brasil, seja no ambiente de espiritismo, até mesmo no meio de outras religiões que se dizem cristãs, né? Você não precisa se preparar, na hora a coisa vai acontecer. Às vezes, por graça e misericórdia, até vai, né? Mas essa não pode ser a regra, né? Deus até usa as coisas que a gente fala às vezes meio de forma inesperada assim, para honra e glória dele, mas essa não é a regra e a gente não pode se apoiar nisso, muito menos fundamentar uma doutrina para esse tipo de coisa. A necromancia, aí, 1 Samuel 28, não precisa ler tudo, mas vocês conhecem bem a história de Saul, quis consultar um morto, e aí ele conversou com Samuel ali, Deus permitiu eu creio que Deus permitiu que Samuel fosse até ele, até porque essa foi uma das razões pelas quais Saul morreu, está em 1 Crônicas 10 isso, que ele consultou o morto. E, então, isso não é base, né, para que nós façamos isso, né? Só porque Samuel fez, mas ele foi condenado por isso. Samuel foi o que apareceu. Samuel não teve culpa. Então, mas ele foi condenado por esse tipo de coisa, né? Então, será que isso dá alguma autoridade para mim? Abre alguma possibilidade para eu e você fazermos esse tipo de coisa? Então, precisamos... É um texto, eu acho que todo mundo aqui já, por causa do nosso contexto, já está bem familiarizado com ele. Mas, dependendo do lugar que você fala, você vai arrumar uma discussão boa, de muitos minutos aí, explicando e conversando sobre o texto, debatendo, porque as pessoas muitas vezes relutam um pouco. Tem todo o aspecto aí para você olhar para o texto. Maldição hereditária. Êxodo 20, versículo 5. Talvez vocês não tivessem assim conhecimento do fundamento dessas heresias, mas vocês conhecem essas heresias. Mas vocês veem que o pessoal conseguiu encontrar uma suposta base bíblica para esse tipo de coisa. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Quem pode ler? Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então pronto, está resolvida a questão. Temos uma base... Não temos essa base. Existe todo um impacto de uma adoração a deuses que vai causar na sua descendência, né? E Deus não está falando que por causa do seu tataravô você não tem condições de se arrepender pelos seus pecados. Ele nunca fez isso, né? E jamais fará. Mas ele está falando que existe um impacto muito forte se você começar a adorar outros deuses, e esse impacto vai se desdobrar na sua família e você vai ter sérios problemas com isso. Você vai arrumar problema para outros, mas jamais dizendo que ele não vai permitir, né, que outras pessoas se relacionem com ele por causa de um pecado de um ancestral seu. Isso
não condiz com o caráter de Deus. Às vezes se nós fizermos umas perguntas simples para o texto, de implicações práticas, a gente consegue rejeitar de cara algumas doutrinas que inventam por aí. Né? Se eu sirvo um Deus que quer se relacionar comigo, o que meu tataravô tem a ver com isso? Né? É pessoal. Oi? É pessoal. Então, assim, isso é simples de refutar, né? Mas está por aí e a gente precisa entender. Olha esse aqui, parece piada, mas fofoca. Atos, capítulo 4, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ah, é verdade. Mas só pode fofocar o que você ver ou ouvir. Não pode passar pra frente. Não, e aí, pra quando? Pra quando, né? Parece piada. Da terra. Parece piada, mas tem gente que acha que é o cara que abre a Bíblia de manhã, aleatoriamente, lê esse texto, fica com isso na cabeça, aí alguém vai, conta um negócio para ele e fala, eu acho que Deus falou comigo, que eu não posso deixar de contar o que eu vou falar para você. Não duvide que pessoas fazem porque fazem. Não duvide. E aqui eu vou passar um vídeo, talvez você já tenha visto, tá? Mas Isso é clássico. eu quero... É bem antigo, o Zeca Camargo no Fantástico, aí é bom tempo. Mas prestem atenção na seriedade e na gravidade da coisa. Existia esse pastor tem direito nessas coisas? Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi o proibido. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele um sonho que vinha dela. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. Eu não devo fazer isso. Não sei para onde ocorrer. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei que se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que eu fiz? Tomar essa decisão, pegar uma mulher com o marido. O pastor também é casado. Vamos explicar a Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou salvar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterado ou é a palavra adúltera? Receba a mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo que vai outra vez, ama uma mulher amada e seu amigo e adultera. Qualquer? Assim, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. E adúltera. Não é adúltera? Eu não penso aqui para você. Interpretações.
Percebe? A Já foi, né? a gente faz piada aqui, mas isso aconteceu e acontece, tá? Essa reportagem aí, sei lá quantos anos tem. Mas isso. 10 tem. Tá, mais de 10 anos tem. Então o cara não sabia ler, né? E por causa Ele sabia. adulterar ele sabia, e por causa da confiança que as pessoas tinham nele, né? E toda essa aí desencadeia uma série de falsas doutrinas, né? Revelação. Eu tive um sonho, Deus revelou, foi isso que aconteceu, né? Então e acaba, bom, não precisa nem falar que acaba com o testemunho da Igreja de Jesus Cristo. Isso aí está bem escancarado, mas acaba com famílias, né? E acho que eu entendo que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então a questão é seríssima, as implicações são muito sérias com relação a isso. Pastor, quando a gente pensa em igrejas muito pequenininhas de bairro, onde você vê que a pessoa não tem nenhum tipo de instrução, às vezes ela realmente não sabe nem ler, né? Alguma coisa nesse sentido, mas ela é respeitada e ela vai criando de fato as regras e aquilo é visto como A verdade, é isso aí mesmo. Né? Então é muito complicado, a coisa é muito sensível, né? E eu não sei como é que está essa estatística agora, mas a última vez que eu vi, pegaram uma média, né, de pastores no nosso país, 4% tem estudo formal. 4. Porque pegou todas as denominações evangélicas. Então você pega, e isso é muito complicado, né? O que nós temos aqui na Nova Aliança, nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, né, de pastores que estudaram e tudo mais, né? É um privilégio de poucos, é quase que exceção no nosso país. E eu estou falando de estudo formal, eu não estou falando de um estudo num lugar, não, estudo formal. E o número é muito baixo. E o resultado é isso aí. Né? E a pessoa fundamenta com a Bíblia. Vai lá, pega a mulher do amigo e adultera. Né? É cômico, né? Porque é uma situação esdrúxula, mas é muito sério. Né? Não foi erro de impressão, porque tinha uma cena. Não, tem, e você viu, e ninguém, a impressão que dá é que nesse caso, ninguém confrontou o cara. Parece que ali ele foi confrontado pela primeira vez. Sim. Que ele falou, opa, peraí, aí você pegou num ponto bom, porque uma coisa leva a outra. Que coisa que leva a outra? A coisa que leva a outra é que você fez besteira, né? Porque não tem outra coisa para falar. Né? Então, parece que a gente vive nesses dias aí e esses contextos sofrem muito. Então pessoas vão chegar quebradas muitas vezes para você por conta disso. Né? Pastor, e às vezes eu acho que falta misericórdia em nós também nesse sentido, porque a gente está vendo uma situação e aí você vê uma pessoa que vem de um contexto desse e ela vai falar coisas erradas, ela acredita em outras coisas. Sim. E às vezes você não tem paciência, amor para poder desconstruir aquilo. Leva tempo. Normalmente a nossa tendência eu não acredito que o cara falou isso. É uma besteira, isso é uma aberração teológica. E não se dá o trabalho de parar e falar, você está vendo isso aqui, assim. Né? Normalmente a nossa tendência é essa. E a gente está num período muito místico. Querendo ou não, até as igrejas tradicionais, e a nossa igreja não foge disso, recebe pessoas em busca de misticismo, em busca de autodesenvolvimento, em busca do seu pleno potencial. Ou um lugar que pode levar os filhos para aprender algo sobre Deus. Sim. Mas, no geral, é um ambiente para sentir coisas e para ver coisas sobrenaturais. Exatamente. Então, quem busca isso, naturalmente não vai se surpreender com aquilo que fala. Deus falou, por mais absurdo que seja. Porque a pessoa já não busca algo que faça sentido, ela busca sentir algo. Ela busca desfrutar de algo além do comum. O comum não serve. Ler um livro e mudar a vida é comum, entre aspas. É irrelevante, né? Não faz. Eu estava vendo esse caso aí, né? Mas acho que assim, não foge
Confiando em Isso, Deus. soberania de Deus. E às vezes você percebe que tem pessoas que acredita e não acredita. Então, às vezes a gente acredita só no que convém, né? Então tem até um pouco de dificuldade ali que muitos falam, não, mas Deus não ia permitir isso, ele ia permitir um terremoto. Ele permite, e vai morrer justo e injusto. Não é possível, né? Então a gente atribui Deus só as coisas boas pra gente, né? Nasceu um filho, nossa, que benção. Morreu um fulano, não foi Deus que quis, né? Exatamente. Até esse pastor aí, né? Ele não leu lá que Judas se enforcou, não, vamos se enforcar também, né? Mas coisa boa. Resolvido, né? Só leu o que convém a ele, né? Eu falo assim, no dia a dia hoje também, quando a gente lê alguma coisa e confia naquilo, mas o que agrada também. Tem uns que não, isso aí não, Deus não, né? Até citei lá, pode acontecer, um acidente, tudo, né? Até uns falou assim, mas Deus não está pilotando o avião, né? Eu falei, tudo bem, não está pilotando, mas se aconteceu, é com permissão dele, né? Então, porque às vezes eu vejo muito, até o senhor, o pastor Domingos, eu vou para Campinas se Deus permitir. Sim. Mas é Deus que vai dirigir o carro dele. Até tem isso aí lá. Se for pensar assim também, então nada é por conta de Deus. Só tira os dois da frente. Então eu falo assim, então tudo é permissão de Deus, né? Tantas coisas que acontecem ruim, a Bíblia fala que Deus dá e Deus tira também, né? Deus dá fartura, Deus dava seca. Qual que é o propósito? A gente às vezes não entende, mas Deus tem um propósito, né? O pastor falou, às vezes vai ser revelado e às vezes não, né? Mas as interpretações é complicado. Então, às vezes é o nosso dia a dia. É a mesma escritura, né? Às vezes igreja pequena, o pessoal não tem aquela cultura, mas às vezes não, às vezes gente com conhecimento, com tantos anos de igreja ali, às vezes quer tirar só a parte boa da Bíblia ali, né? Essa é a nossa conversa. Também é verdade, né? Porque tem muita gente que não tem culturalmente limitado, mas que interpreta e prega a palavra corretamente. Sim. E por outro lado, tem muita gente culta que usa distorce. Argumento, né? Exato. Para distorcer, para justificar outras doutrinas que é o que a gente está. Exatamente. Então é muito difícil combater isso, principalmente no nosso país, né? Onde a cultura é marginalizada, na verdade, né? É bem difícil. Ainda hoje a gente conseguiu, nós tivemos um avanço bom nessa questão de livros, de leitura e tudo mais, mas ainda é muito pequeno. Não tem o hábito. Não, é muito difícil. A gente gosta de ter livro na prateleira. Agora a ignorância. A decoração é ótima. Agora, a ignorância, a gente tem que ter sempre consciência que seremos ignorantes o tempo inteiro. Então, mas a gente traz essa palavra de uma forma muito pejorativa. Mas é importante a gente olhar, está muito mais perto de nós do que a gente imagina, né? Então, e precisamos ter toda essa... Nós aqui, né, pensando em líderes, né, de grupos pequenos, é importante a gente ter essa sensibilidade, né? Não estou falando que você precisa ir lá e esmurrar o cara, não é isso, mas você precisa argumentar, a Bíblia está dizendo isso. Não sei que ele tente adulterar com a sua esposa. Não, aí você também não pode. Aí um texto que eu acho que explica, ajuda a gente a entender essas questões aí que foi levantada, né, da questão de pegar asfalto parte boa e tudo mais. Jeremias 29, quando Deus fala para o povo o seguinte: olha, eu vou mandar vocês para o cativeiro, vocês vão ficar 70 anos lá, mas isso é um plano que eu tenho para trazer paz e prosperidade para vocês. Cara, Deus está falando, se eu fosse para lá, eu não ia voltar, minhas filhas talvez não voltariam, mas Deus está falando que é um plano de paz e de prosperidade. Paz e prosperidade, você ser enviado para uma terra estranha, uma outra cultura, você vai ser escravo, você vai sofrer, eles não vão deixar você adorar a Deus, mas Deus está falando, não, eu estou providenciando para vocês 70 anos na Babilônia, vocês vão ficar no cativeiro lá. Está escrito isso, Jeremias 29, 10, 11, você olha lá, você vai ver isso. Mas meus planos são de paz e de prosperidade para vocês. E aí? Inclusive ele fala antes dessa prosperidade. Sim.
antes de dizer o seu Sim, eu tenho planos de paz para vocês. Eu dou a boa nova e depois eu falo, você vai ficar 70 anos. A ignorância que nós vemos hoje em relação à palavra não era diferente do povo de Deus, porque Deus falou: se vocês se afastarem, se vocês não derem o descanso da terra, se vocês adorarem outros deuses, eu vou arrancar vocês da onde eu mandei. Só que, assim como nós, né, eles ficaram tão preguiçosos na grande paciência de Deus, que a hora que Deus deu cala a boca, falou: agora vai acabar a festa. Todo mundo falou: meu Deus, que absurdo! Mas e os 400 e poucos anos de misericórdia, eles pecando? Exatamente. Então a regra é clara, né? Vamos dizer, Deus já tinha dito na lei o que ia acontecer. Só que, como demorou para acontecer a punição, o pessoal achou que nunca viria, né? Exatamente. E não é muito diferente do que a gente vê hoje. Às vezes porque a gente não vê o efeito do pecado imediato, a gente acha que Deus não liga, não se importa com aquilo. E aí a gente começa a ter problema, porque o pecado ele sempre vai ter uma consequência. Talvez vai demorar para vir à tona, mas vem, um dia vem, né? E a gente precisa estar atento a isso. Então, tudo isso porque a gente está falando de hermenêutica aqui. Está vendo o desdobramento? É muito legal isso, né? Eu gosto de pensar nessas coisas porque está tudo conectado, né? Mas a importância de nós interpretarmos corretamente a Bíblia, né? Porque nós, especialmente nós aqui, nós lidamos diretamente com pessoas que aceitam a serem lideradas por nós, com a confiança em Deus, com a confiança de que Deus levantou pessoas para caminhar com elas, para ajudá-las a caminhar com Cristo, né? E então elas confiam em nós e nós temos uma responsabilidade grande com isso, né? Se, por mais que poucos aqui estão envolvidos com o ministério pastoral, mas se você ler o livro chamado Pastor Aprovado, do Richard Baxter, lá do século XV, XVI, eu não lembro que século que foi, ele dedica... 17? 1600. Ele dedica uma parte do livro específica para isso, né? Se você quer ser um líder, se você quer ser um pastor, tome cuidado, porque o seu fracasso vai levar muita gente junto com você, né? Então é muito sensível, é muito perigoso. E para nós, né, líderes de grupos pequenos, isso também é verdade, né? Um ensinamento torto aqui pode desencadear um problemão na vida de alguém. E a gente precisa estar atento com isso, né? O exemplo mais claro foi esse desse pastor, e aí a gente começou a falar de coisas que a gente já vê aqui na nossa realidade, tá? Vamos entrar em hermenêutica geral. Hermenêutica geral diz respeito a princípios gerais de interpretação aplicáveis a todo e qualquer texto bíblico, independentemente de seu estilo literário. Há muitos princípios gerais importantes que podem ser traçados aqui. Entretanto, visando cumprir os propósitos destes cursos, destacamos pelo menos 6 princípios fundamentais da hermenêutica geral. Você tem aqui, interprete a Bíblia literalmente, tá? Aqui é o contextualmente, mas eu só quero falar. Interpretar literalmente, tá? A gente entende mais como uma interpretação normal das Escrituras, tá? Você precisa respeitar aquilo que o texto está dizendo, né? O estilo, o gênero literário, a maneira que ela foi escrita. Então você vai interpretar literalmente. Não estou querendo dizer que, por exemplo, né, a palavra salvar, ela é salvar no sentido espiritual em qualquer texto. Então eu preciso levar em conta e respeitar o sentido do texto, tá? Você precisa respeitar essa situação, tá? Considerações, você tem um ponto aí, considerações e distinções, tá? Definimos que o contrário de literal não é figurado, mas sim alegórico. O sentido do texto ou das palavras são interpretados normalmente de acordo com seu sentido comum, tá? Você tem aí os textos de Zacarias, tá? Relatam 2 profecias que se cumpriram literalmente no primeiro advento de Jesus. Aqui tem os textos. O alegórico é dizer alguma coisa, mas com outra palavra. Você tem o texto clássico de
de Gálatas 4, onde fala de Agar e de Sara, né, representando o povo ali. Enfim, tem toda uma situação que Paulo ele diz que vai usar uma alegoria. Então, a alegoria não surge da nossa mente aqui. Então, e isso tem muito a ver com os sistemas teológicos, tá? Aquilo que eu falei que a gente não vai entrar em discussão aqui, né? Você tem sistemas teológicos que partem muito para essa questão mais alegórica e eles definem alguns textos de acordo com uma hermenêutica, e isso toma uns rumos muito distintos, tá? Por exemplo, os dias de Gênesis, né? Você tem desdobramentos sérios, né? Se os dias de Gênesis não são dias literais, toda vez que aparecer dias ou períodos de ano na frente na Bíblia, eu tenho flexibilidade para mexer nessa minha interpretação. É dia, são eras, enfim. Esse é um aspecto da hermenêutica que acho que a gente não tem necessidade de tratar hoje, tá? Figurado. O texto ou as palavras é interpretado figuradamente, pois se trata de uma figura de linguagem, tá? No entanto, ainda assim é literal, porém conforme o sentido figurado da palavra ou da expressão, né? E aí você tem a expressão a mão do Senhor, né? Se Deus é Espírito, não tem a mão, né? Mas tem todo um sentido figurado da mão do Senhor, no aspecto de condução, de proteção, de presença, enfim, uma série de questões aí. Por isso é importante a gente levar em conta toda a construção gramatical. O simbólico, tá? Baseada numa coisa real que se cria um símbolo para representar uma ideia. Então você tem ali, Romanos 6, o batismo, né? Morreu, viveu para Cristo, enfim, você tem toda essa questão simbólica. E aqui interprete a Bíblia contextualmente. Aqui é onde a gente mistura métodos de estudo bíblico e hermenêutica, porque você precisa olhar para o texto de uma maneira ampla, e o exemplo que eu coloquei aqui é justamente para a gente ter essa noção, tá? Eu estou estudando o texto lá de João 10, 31 e 32, eu preciso ver o parágrafo todo, tudo que vem antes, tudo que vem depois. No caso 32 é o último versículo do capítulo, então eu olho o que veio antes. Depois eu tenho que olhar o capítulo e depois eu olho todo o livro. Essa é a melhor maneira de você fazer um estudo bíblico, tá? Para você, pessoal. Não estou dizendo que na sua hora devocional você precisa fazer tudo isso, mas é bom você fazer. Por isso que você pode fazer um estudo durante uma semana, num texto só, e você vai tirar um grande proveito. Nós precisamos disso, tá? Isso é fundamental para a gente fazer uma boa interpretação. Eu estou estudando um versículo, eu preciso olhar o todo. Eu preciso entender o contexto. Lembra? Fica mais fácil quando a gente olha as cartas. Paulo escreveu para a igreja tal, que tem uma situação tal, não sei o quê. Então, quando eu olho, no caso que eu usei o exemplo de Tessalonicenses, eu olho algum texto lá na frente e eu preciso olhar lá em cima, no comecinho, por que Paulo escreveu a carta. Teve um módulo de Tito, né? Então tudo que está escrito em Tito lá tem um propósito, colocar as coisas em ordem. Então eu preciso fazer essas conexões, caso contrário eu vou começar a extrair ideias, né, e ver coisas que não existem. Tirar conclusões que não deveriam. Com pensamentos distorcidos. Por quê? Porque eu não estou seguindo o fluxo de pensamento. É uma carta, o autor ele escreveu, tem começo, meio e fim. Então eu preciso sempre observar essas questões, tá? É aí que muitas vezes a gente comete o engano. Eu não vou dizer que é o erro, mas eu vejo mais como um engano. Quando a gente foca muito, eu gosto, tá? Eu gosto de ler nota de rodapé de Bíblia, eu gosto de ler, mas eu falo muito isso para os jovens. O João e o Oliver já cansaram de ouvir isso de mim. Antes de você olhar para o que o camarada comentou do texto da Bíblia, leia a Bíblia e veja o que ele escreveu antes e depois. Tire a sua conclusão, depois você vai lá no comentário e vê se aquilo está coerente com o seu entendimento, e se não tiver, você consegue pensar e interagir melhor. Porque a gente acha que a gente vai ganhar tempo
se a gente, antes de ler o texto, ir no comentário. Mas a gente não ganha tempo, a gente só se confunde, porque a gente não absorve a ideia, né? Então, por isso que é importante. Mas vai dar trabalho. Dá mesmo. E tem que dar, né? Tem que dar porque eu preciso me exercitar nisso. Caso contrário, eu viro um consumidor de conteúdo e, no meu caso, falando particularmente de mim, eu absorvo muito pouco. Você pode falar. Não, porque não é à toa que a gente geralmente estuda um livro, prega um livro, porque a gente entende que é acumulativo. Porque se você pega sempre pedaços, você precisa sempre de muito mais tempo para entender qual que é o tema do livro, do capítulo. Sim. Agora, se você pega e estuda algo em ordem, quando você entendeu o que a carta está falando, você já entendeu. Sim. Aí você resgata e vai desenvolvendo. Então é uma ideia clara de didática. E fica muito melhor quando chega ao final de Judas, você fala, não, eu entendi Judas. Do que a gente pregar 10 mensagens tópicas, a parede, o livro e a cortina, e deixar para o pessoal, faça a conexão entre a sua vida e a parede, a cortina. Por isso a importância de você pegar e olhar todo o contexto do livro. João é um evangelho grande, né? Salmo 119 também. Então nós precisamos observar essas questões e não achar que eu vou ganhar tempo se eu simplesmente consultar um comentário, alguma coisa assim, mas eu prefiro muito mais buscar a compreensão e o conhecimento aos pouquinhos do que simplesmente chegar com um negócio pronto, tá? Mas eu sei das limitações, limitações de tempo principalmente, tá? Não estou falando cognitiva, que isso não é o caso de ninguém aqui, mas das limitações de tempo. Nem sempre você vai conseguir olhar tudo isso, né, para preparar um estudo, até mesmo no seu devocional. Eu sei que, mas é bom pensar sobre essas questões, tá? Acho que é muito válido a gente observar isso. Interprete a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia, nós cremos, ela é inerrante, ela não contém falhas, ela não contém contradições, né? E aí a gente tem aí um exemplo. A gente tem mais 15 minutos. Começando do texto mais difícil para o texto mais fácil, tá? Vamos olhar perda de salvação. Quem pode ler Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6? Depois é difícil achar. Por favor, Alex. Hebreus 6, de 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. E aí? Se eu ficar nesse texto, eu posso tirar conclusões de que existe perda de salvação, que é impossível conduzir eles para o arrependimento. Eles foram iluminados. O que é iluminação? Quem pode ler Gálatas capítulo 5, versículo 4, depois Gálatas capítulo 13, versículo 3. Cinco, 4, depois 3, 3. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Caíram da graça. 3, 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço?
começar a entender o que Hebreus está dizendo quando você olha umas palavras de Gálatas um pouco mais de clareza? Não? João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Opa, então Deus está dizendo que ninguém pode tirar as ovelhas da mão dele. Nem as ovelhas podem se tirar da mão dele, porque ninguém... E 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 5, aquele texto que eu queria mandar um áudio para Paulo para ver o que ele teria para falar. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Não mandar um áudio não, Invoca a Paulo aí. Quem pode ler? Tem uma cartomante, pô. Parando no poste ali da esquina. Pegar no poste lá no telefone. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ixi, vamos tacar no fogo, miserável. O que a gente faz? A gente queima a Bíblia, rasga a Bíblia, tira uma parte, corta um versículo. Porque a Bíblia afirma claramente que, e nesse texto é muito explícito, né? Lança o cara fora, deixa ele morrer, afundar no pecado dele. Mas ele vai ser salvo, porque ele crê em Jesus. Agora, o outro que não pode se arrepender, será que ele está falando da salvação? Está falando de alegria em Cristo? Está falando de ter começado bem e vai terminar mal? Será que são casos semelhantes? Então, o texto precisa nos ajudar, né? O texto de Hebreus é um texto complicadíssimo, se a gente olhar ele isolado. Mas quando a gente observa a questão de perda de salvação e olha para outros textos, a gente vê que a Bíblia você tem muito mais textos, porque a gente só colocou esses aí, mas assim, você tem muito mais textos que asseguram a não perda da salvação do que o contrário, né? E esse texto de Hebreus não está falando de perda de salvação. Aliás, ele fala, não pode se arrepender de novo. A questão que a gente precisa levantar, né, é como conciliar isso com a palavra de Deus, né? Então, o que vocês acham? Sobre, não o que Hebreus, eu peguei Hebreus é o primeiro texto, mas olhando para esse contexto todo desses versículos, né, você vê a possibilidade da perda de salvação ou não? Eu vejo o João ali, né, que fala das minhas ovelhas, né? Uhum. Então tem muitos ali que estão misturados, mas não é ovelha. Então nunca foi salvo, né? Então eu também acredito que não tem perda de salvação. Quem é salvo é salvo. Mas ainda o de 1 Coríntios é o mais difícil ainda. Tá aqui na igreja, estamos aqui na igreja. Eu cometi algo muito sério, é para vocês me colocarem para fora, para que o mau testemunho não continue. Só que até então, eu vou lá diante de Deus prestar conta disso. Não preciso contaminar o resto, né? Mas mesmo assim, não perdi a salvação. Você fala, uau. É por causa da leitura individualista. A gente tem o hábito de ler individualisticamente a Bíblia. É
comuns que eu vejo, inclusive aqui, quando você está discipulando, ensinando e tal. Fala, lê o texto, lê de novo. Está falando com quem? Ah, comigo. Não, Paulo está falando com a igreja. A igreja precisa se posicionar. A ênfase não é no cara que está em pecado, ele não está escrevendo para o cara, ele está escrevendo para a igreja. Mas como que a gente interpreta? Eu no lugar do cara, o que aconteceria? E aí a gente começa a ser loucubrar e vai parar longe, né? Esse é um dos grandes problemas. A gente não lê o texto e entende o texto. Tem eu, tem nós, tem eles. Judas fica claro, Domingos está destacando, né? Vocês, eles. Isso ajuda muito. Foi, desculpa. Cala a boca, tá? Ninguém pega, né? O André quer falar. Eu gosto de falar sobre o joio e trigo. Jesus não está aí estado. Não está. Ele fica bem claro em relação a isso. Muitas vezes nós não podemos ser o joio. Temos vontade, queremos desejo de tirar, temos discernimento de Deus para tirar. Está na Bíblia, mas cabe aos anjos do Senhor no final dos tempos fazer realizar isso. Deixa Deus cuidar disso. Sim. Ele é bem claro nessa noção. Então haverá. Porque que haverá essas, como o Marco lembrou bem, as mais interpretações próprias e impróprias. Mas não cabe, muitas vezes não cabe ninguém você tomar essa decisão, deixar que Deus nos resolva. Claro, tendo o zelo e a compreensão do que é correto, saber o que é julgar corretamente. Mas muitas vezes vamos nos bater nisso. Não está tão claro em algumas situações quanto em outras, né? E aí que Gálatas fala em esforço próprio, também, né? Não por. Exatamente. É aí que está a grande diferença. Sim, com certeza. Miri, você ia falar alguma coisa? Não, papai já. Mas falou. Não, mas se quiser na volta, então vamos fazer a pausa aí? Você queria descer antes, mas não vou deixar não. Desce todo mundo. Nós temos aí 50 minutos que o pastor Domingos quer falar com todos nós lá embaixo depois. Vamos entrar nos gêneros literários, tá bom? Primeiro aqui, você tem na apostila e o slide aqui, a lei do Antigo Testamento. Lei que não é uma legislação, mas é um ensino, né? Entendeu a diferença? A palavra é lei, mas ela de fato significa, está aí na apostila, o significado de ensino, a instrução, uma orientação geral. Tá? Então, o que é a lei do Antigo Testamento? Basicamente, Pentateuco. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, você tem aí, nesses 5 livros, basicamente a lei. Gênesis ele tem uma estrutura muito mais como uma narrativa, Êxodo também se apresenta mais como narrativa. Você tem Deuteronômio que tem blocos de sermões de Moisés ali, né? Quando Mário citou da questão de obediência e da desobediência da palavra de Deus, está lá em Deuteronômio, se não me engano, 28, que é um trecho conhecido como bênção e maldição, né? Se vocês obedecerem, mas se vocês não obedecerem, tá? Então é essa orientação, esse ensino. E a gente pode ver bem ali, eu peguei esses 2 textos e que eu deixei em vermelho ali, né? Só para frisar, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias. Aqui era uma implicação bem prática para Israel, né? Você precisa aprender, você precisa conhecer, você precisa praticar, justamente para que seus filhos vejam isso e aprendam e possam cumprir. Capítulo 32 ali, aplicai o coração em todas essas palavras que hoje te ensino, né? Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, né? Antes é a vossa vida. Então a lei não é um conjunto de regras, né? A lei é composta por vários ensinamentos e o texto aí, né, nos ensina, né, que para o povo de Israel ela é vida,
Deus para mim e para você é vida. Então, quando você olhar para o Pentateuco, para as leis de Deus, a lei do Antigo Testamento, você vai ter em mente agora, se você já não tinha antes, né, de que é um ensinamento que Deus tem a expectativa de que você cumpra e obedeça. Agora, tudo que está lá no Pentateuco que se aplica para nós hoje, isso é hermenêutica avançada, não é o propósito da gente hoje, é só olhar o estilo literário, tá bom? Estrutura narrativa. Quem participou do CCB quando eu ministrei Jonas, viu isso aqui e eu acho que isso é um exemplo muito, muito bom para nós. A estrutura narrativa, ela tem basicamente esses 5 pontos aí, né? Que é o início dela, né? Pensa num filme, tá? Você começa tudo normal, apresentando o contexto, tudo mais, e apresentando os personagens, tal, a vida de cada um. Aí surge um problema, surge uma questão tensa ali, né? E aí esse problema vai desdobrando, chega no clímax do problema. E aí depois tem a resolução do problema e tudo volta ao normal. A narrativa é isso, né? Então, quando você se depara com uma narrativa, você pode separar em blocos e identificar isso, né? Eu peguei o exemplo de Jonas 1, do versículo 1 até o versículo 16, mais ou menos, que é justamente essa questão. Falava de Jonas, falava de uma ordem que ele recebeu e que ele decidiu desobedecer, chegou no clímax, até a hora que ele cai não, ele se joga no mar e o peixinho engole ele. Enfim, né? Você tem essa estrutura, tá? Então, quando a gente olha para as narrativas na Bíblia, comece a perceber isso, né? Depois vocês vão ter esse material, se você quiser, leia esse primeiro capítulo de Jonas, observando essa estrutura, porque aí fica mais claro, entendeu? E você pega os evangelhos, tem muita narrativa, só que às vezes ela corta, mas isso você vai sentindo à medida que você vai lendo. Por isso é importante a gente conhecer bastante a estrutura literária, tá? Esses gêneros literários, para que a gente não se perca, tá? E a narrativa ele vai contando uma história, não tem segredo não. Ok? Dúvidas aqui? Lei do Antigo Testamento, narrativa, tudo certo, né? Poesia. Poesia, e principalmente poesia hebraica, é diferente da nossa, tá? Porque a nossa poesia é muito mais baseada em rima, em fonética, tá? na grafia. A poesia hebraica, ela basicamente, ela leva em conta muito mais conceitos e ideias, né? Então, nem sempre, aliás, quase nunca na poesia hebraica você vai ver uma repetição fonética, assim, entendeu? De que flores, amores. Você não vai ver isso, né? É difícil juntar. A gente está falando. Cruz, Jesus. Então, assim, dificilmente você vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver muito mais o conjunto de ideias, né? Ele é a nossa força, ele nos sustenta, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Então vai construindo ideias e isso forma uma poesia hebraica, tá? E você tem aqui a ideia do paralelismo, tá? 2 versos colocados em paralelo, sendo que o segundo verso lança luz ao primeiro, né? Ou então esse paralelismo sinonímico, né? Que o segundo verso repete o primeiro sem acrescentar significado ao primeiro, né? Então, quando você olha aí o exemplo de Salmos 2:2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo. Então, você tem aqui os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Percebe que a repetição de ideia aqui, tá? Não está necessariamente acrescentando nenhuma informação nova, mas isso é a poesia hebraica. Tá? Ele muitas vezes se repete ou então ele explica o que veio antes. Provérbios faz muito isso também, tá? Mas Provérbios já é uma questão já mais de sabedoria, mas contém poesia também.
Paralelismo progressivo ou sintético, tá? Refere-se a um desenvolvimento do pensamento no qual o segundo verso acrescenta ideias ao primeiro, Salmo 1:3, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, enfim. Aí ele fala, ele será como a árvore plantada junto às correntes de água. Mas o que isso significa? Significa que dá o seu fruto no tempo certo. E isso significa que tem a sua folhagem que não murcha. Por quê? Porque ele está junto às águas correntes. Então, por isso, tudo que ele faz prosperará. O texto vai se explicando à medida que ele vai correndo, né? Então, você tem essas ideias aí, por isso que ele é um paralelismo progressivo. Tá? É uma poesia que, quando você olha, está linha a linha, né? Na estrutura, na construção dela, mas ela tem uma progressão de ideias, né? Ela vai se explicando. Paralelismo antitético. Inverte a ênfase. É antítese, né? Mais fácil. Inverte a ênfase dos outros paralelismos e o segundo verso retoma o primeiro afirmando o oposto. Filho meu, não te esqueça da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Ele repetiu a ideia ao contrário. É a maneira de você firmar a verdade, entendeu? Você tem o aspecto da frase negativa e a frase aqui positiva. Não te esqueça das minhas instruções. Guarda os mandamentos no coração. E na nossa língua tem também, né? Tem. Quando a gente vai oferecer comida, você fala, você não quer, né? Tudo bem que a gente não está julgando a intenção, tá claro, mas a gente usa essa negativa para conversar, comunicar. Então você tem... Essas são algumas características aí da poesia. Falando especificamente de salmos, tá? Você tem esses tipos de salmo aqui. Depois vocês vão receber tudo isso, tá? Lamento, que é quando a pessoa está expressando a sua angústia. Você fala alguma coisa? Não. Está lamentando, né? Tá na pele. Diante de Deus, né? Por isso que a gente se identifica com o salmo, né? A gente lamenta as coisas. Louvor, celebra a alegria de adorar a Deus, né? Hino ou cânticos, né? Expressões de adoração a Deus. Os salmos reais, né? O que eram utilizados em cerimônias de celebração da realeza, tá? É muito interessante você olhar, 150 salmos, e tinha ali, tem gente que gosta de falar que era o inário, né? De Israel, e tinha alguns salmos para situações específicas, né? E os reais são esses aí. Salmo de sabedoria, né? Que celebra a sabedoria como dom de Deus, dado ao seu povo, e a sua relação com palavras e a Torá escritas. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então ele faz essas relações aí. Salmo de ações de graças, né? Louvor a Deus porque ele respondeu a oração, enfim. Salmo de confiança, louvor a Deus pela sua bondosa proteção e pedido com fé, com base no seu cuidado amoroso. Então, cada salmo você tem aí a sua característica de poesia específica. E você vai ver, tá tudo aí. Isso você tem outras tabelas disso aí, tá? Mas assim, você tendo isso, né, você consegue ler seu salmo lá com um pouco mais de cuidado, tá? Salmos de lamento, salmo de louvor, hino real, sabedoria, ação de graça e confiança. Às vezes você pode perceber que um salmo ele vai se encaixar tanto no louvor quanto de lamento, mas é porque ele contém as duas ideias ali, né? Ou então ele é um salmo de confiança, mas ao mesmo tempo é um hino. Existe isso, mas a gente pega mais a característica predominante dele, tá? Tem um autor ou outro que vai divergir dessa tabela, colocando um salmo num ponto e em outro, mas é justamente por isso. Então, o que é predominante ali? É o louvor, é o lamento, é a ação de graças, enfim. E você tem isso aí. Mas é bacana se você usar essa tabela depois para você ler e perceber as características, acho que ajuda muito. E os salmos imprecatórios, eles entram em qual? Ou
salmo de lamento, ou até mesmo um salmo de confiança, dependendo do Ele não é um estilo em si, não, né? Parte do outro. ele é um. Tem gente que gosta de pegar alguns salmos e falar, esses são os salmos imprecatórios, mas acho que não é a característica principal, né? É mais nessa questão aí. Aí eu peguei aqui pra gente olhar o Salmo 60, tá? Um estudo que algum tempo atrás eu fiz no Salmo 60 e achei que poderia nos ajudar a como que a hermenêutica nos ajuda nisso, né? Então, o Salmo 60, você tem ali todo o cabeçalho dele na Bíblia, na sua Bíblia, às vezes tem aquele que está em itálico, do Salmo 60, é bem grande, né? O que está escrito aí, Meire? Para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança didático, poema, epígrafo davídico. Quando Davi combateu Arã, Naraim e Arã, Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no vale do Salmo. Interessante. Isso dá o contexto do Salmo, né? Isso faz parte do salmo. Isso faz. Isso faz. Que o pessoal não coloca, não tem o versículo 1, tá embaixo. Na leitura da Bíblia geralmente corta isso. Se você pegar. Aí é o seguinte, deixa eu mostrar. Por exemplo, a minha Bíblia tem esse em itálico, aqui vocês não vão conseguir ver que está longe, mas tem um negócio negrito aqui, né? E nessa versão aqui, lamentos por derrotas sofridas e súplicas por auxílio. Isso não está na Bíblia. Isso é o editor que colocou ali. Tá? Então isso não é. Agora, o que está em itálico na Bíblia hebraica é o versículo 1. É como se fosse um título, né? É o título. O título do... E se você pega a Bíblia hebraica, o versículo 1 é isso que está em itálico. Que ele te situa. Nem todos os salmos têm isso, mas os que tem, está lá. E é o versículo 1 na Bíblia hebraica. O negrito não, tá? O negrito, cada Bíblia vai ter um texto diferente aí. E eu particularmente não gosto muito de olhar para isso, porque ele acaba dando uma direção na minha leitura que nem sempre vai ser a mais adequada. Mas, enfim. Então esse contexto aí é importante. E sim, a gente não lê, mas faz parte do Salmo na Bíblia hebraica. Tá? O contexto litúrgico é isso aí. É isso que a Meire leu. Quando lutou contra os sírios na Mesopotâmia, os sírios de Zobá, tal. Tá? É isso aí que tá escrito lá. Então esse é o contexto litúrgico. Tá? E aí eu peguei um comentarista que colocou que esse salmo é parte da história registrada em 2 Samuel, capítulo 8 e capítulo 10, 1 Crônicas 18 e 1 Crônicas 19. Tá? É quando Davi começa a formar a sua reputação. Tá? E é interessante quando você olha, se você vê esses textos de 2 Samuel e 1 Crônicas, você vai perceber justamente isso aqui. Que enquanto estava tendo uma luta no norte, os edomitas atacaram pelo sul. Oi? Então, e aí, lendo isso, sabendo disso, você vê o Salmo: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos enganaste, tens estado indignado, restaura-nos. Balançaste e fendeste a terra, repara suas fendas, pois ela treme. Né? Fizeste o teu povo atravessar momentos difíceis, né? Enfim, né? Por quê? Ele está numa batalha no norte, vem um povo no sul, o que ele vai fazer? Né? Então alguém está desprotegido. Então é interessante você olhar para o contexto do Salmo, e à medida que você vai lendo, você vai entrando na história, né? E você vai conseguir até perceber a angústia dele, né? Porque ele precisava tomar decisões ali. Vamos lá. Davi enviou Joabe com parte de seu exército, e isso está em 1 Crônicas 18, né? E derrotaram Edom no Vale do Sal, ao sul do Mar Morto. Tá? Aí isso é uma coisa que pode ser, né? É bem provável que Davi tenha escrito esse salmo pouco depois de ficar sabendo que os edomitas haviam invadido Israel. Mas se pode observar um espírito de confiança, de certeza de que o Senhor
daria a vitória a Israel, o que de fato ocorreu. Então aí uma característica, né, do paralelismo antitético, no versículo 11. Né, ele diz, o primeiro verso diz de onde vem o auxílio seguro, e o segundo de onde não vem o auxílio seguro. Tá? Dá-nos auxílio contra o adversário. Com quem ele está falando? Com Deus. Então ele está confiando. Pois o socorro humano é inútil. Então você tem esse paralelismo, esses contrastes de ideia. Né? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. Aqui você tem algumas imagens. Né? O versículo 2 não diz necessariamente que teve um terremoto, mas tem figura de linguagem. Então, perdi o chão. O chão não sumiu do seu pé. Porque a gente eu estou numa batalha aqui, agora tem gente atacando no sul e que tirou literalmente, né? Fiquei sem chão. Aí deste de beber vinho que atordoa. Né? Ninguém estava bêbado lá. A questão é que a paulada foi tão forte, né? É que foi como se tivesse atordoado por causa do vinho. O estandarte, a gente vai falar um pouco do estandarte mais para frente. A defesa de minha cabeça, meu cetro, bacia de lavar, atirarei a minha sandália, calca aos pés, são algumas figuras aí, algumas imagens que aparecem no Salmo 60. Tá? É o tipo dele, lamento da nação, tá? Aí você tem toda essa estrutura de apelo, petição introdutória por ajuda divina. Né? Então, versículo 1, né? Tu nos rejeitaste, restabelece-nos, por favor, Senhor. Né? Então, essa ideia, né? Senhor, eu estou me vendo desamparado, por favor, me ajuda aqui. Né? Porque agora aconteceu um negócio que eu não sei como lidar. E aí você tem um lamento, tá? Nos versículos 2 a 4, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem diante do arco, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Então você tem essa questão do lamento e uma petição. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua mão destra e responde-nos. A destra, né, nesse contexto, é o lado da confiança, né? É a força, é onde está ali, reside toda a confiança das pessoas. Por isso que você vê muito essa expressão, com a tua destra. Né? Nada contra os canhotos, mas não, tem gente que fundamenta. Vai perder a bênção. Tem gente que diz que canhoto não é de Deus porque não tem a destra de Deus, não tem a canhota de Deus. Tem de tudo, gente. Tem de tudo por aí. Então essa declaração de confiança também, né? Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Né? Então ele está falando a respeito da soberania, do cuidado de Deus aqui. E a motivação pela intervenção divina. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro dos homens. Né? Então ele está realmente clamando, né, e confiando. Né? Se o Senhor intervir, eu sei que a gente vai se dar bem. Se o Senhor agir, eu sei que a história aqui vai terminar bem, porque se eu depender de homem, não vai dar. Então, mesmo a gente aprende aqui, né, com Davi, que mesmo nesses momentos de angústia, né, a nossa confiança em Deus, ela é fundamental. Por caso contrário, né, eu perco a esperança e eu vou, de fato, ceder às pressões quando vier um momento de crise. E um voto de louvor a Deus, né?
Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários, né? Então, ele já está louvando a Deus e é o reflexo da confiança dele. Olha que interessante a palavra estandarte aqui, né? Quando ele fala no versículo 4 que escureceu a tela, por isso que eu assustei. Quando ele fala no versículo 4 aqui, né, do estandarte, na minha Bíblia está: deste um estandarte aos que te temem, para que possam fugir do ataque dos arcos. Aqui no Bíblia, pastor, tem o nome de sinal. Sinal. Ok. Depende da tradução aí. Mas qual é a questão? Tá? Você tem... A palavra deveria ser traduzida como estandarte. Por quê? Na verdade, ele é um ponto de referência para o povo. Pensa num exército acampado. E eles precisam ter um plano caso eles sejam atacados. Então eles precisam de um ponto de referência, um ponto de encontro, onde eles vão então se encontrar e poder se proteger e aí, se for o caso, planejar o contra-ataque. Entendeu? Então o estandarte ou o sinal aí, no caso, é justamente essa ideia, né? Surgiu uma necessidade, eu já sei para onde eu vou, né? Quando eu era pequeno no shopping... A ideia da bandeira mesmo? Oi? A ideia da bandeira mesmo? Do sinal da bandeira? Porque é o ponto de referência, entendeu? Assim, ó, quando eu era criança e ia no shopping, se você se perder, vai lá no balcão de informações e anuncia o meu nome que eu vou lá. É isso. É o ponto, né? Aonde a gente vai se encontrar? A gente vai se encontrar em tal lugar. E se der problema, a gente se encontra aqui, né? Então, ele está falando, o Senhor é a nossa referência, né? É aqui que a gente se encontra e é aqui que a gente vai poder se ajuntar. Então, para que a gente possa então buscar confiança, pensar na vitória. É o Senhor, né? Ele nos deu esse estandarte. Então, é a ideia da bandeira, mas é uma ideia figurada, tá? Por causa da poesia. Mas, no contexto militar, isso era muito claro. Você falava o estandarte ou o sinal, como é traduzido, na cabeça das pessoas já estava muito claro. É o ponto de referência. Até porque quando a gente assiste filme de guerra, a gente sabe que tem esse lugar. Então. É exatamente isso. A importância de carregar a bandeira, né? Dá uma unidade. Mostra que a gente está junto ali. Não são vários indivíduos lutando, mas é uma equipe, um time. Exatamente. Aqui no versículo 7, você tem o cetro, tá? Meu são Gileade e Manassés, Efraim é o meu capacete e Judá o meu cetro. É autoridade, tá? É literalmente a questão da autoridade. A autoridade vem de Judá, tá? São as figuras, né, que ilustram muito bem, né, para o povo na época, né, quem manda, né, quem é o ponto de referência, a quem você deve se dirigir, a quem você deve buscar nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia. Então, essa poesia, né, ela tem toda essa riqueza de contexto e a gente precisa sempre considerar esse tipo de coisa, né? As palavras não foram lançadas ali, né? O cetro e o estandarte e tantas outras palavras ali não foram lançadas simplesmente para ilustrar, para florear o negócio, mas elas têm um significado. Na poesia elas... Por que Judá? Ele está dizendo que a autoridade aqui vem de Judá. Por que é Judá e não tipo... Porque Judá é tribo, né? Sim. Mas por que vem dela, não de outro, Israel? Israel, estou pensando se nessa época o reino já estava dividido. Se era Davi, não? Não. Mas não estava. Então... Não. Ou nem tão bem unificado, né? Tem gente que fala, eu não estudei o suficiente para isso, a verdade é essa, tá? Que tem a ver que tem a ver com Jesus e tudo mais, mas por causa do reino
do trono de Davi em Judá. Agora, Jerusalém é lá. você Eu vou tentar explicar para ele. Mas pode tentar. Não, Não, eu tô falando que tem gente que fala. certo. Não tem as bênçãos do Ismael, do pai de José. Israel, né? Tem a bênção de Israel. E ele coloca Judá lá no seu centro de principal. autoridade. Pode ser. De lá as tribos eram divididas, tendo para cada um deles. Judá sempre foi aquela que Deus queria escolher de onde viria o Messias, entendeu? A gente pode ver isso tanto no Êxodo, no Deuteronômio e assim por diante. O design Pode ser isso. das tribos Sim. no acampamento dava uma certa primazia Pra quem ajudar. vai atacar primeiro. Que tinha bastante gente, né? Sim. Que se influenciava, não era uma tribo fraca. E toda a escritura do Antigo Testamento a gente sempre tem uma preeminência Judá. de Judá e também de Efraim, né? Em certo sentido, que são as duas estados aqui. Né? E Jotivite, tanto é que uma tribo, a do sul, que é conhecida como tribo de Judá, né? Chamada Judá, e outra de Israel, né? Ou Efraim, né? Como Por exemplo, a única aberração que nós encontramos em relação a isso que eu vou te falar é Saul, que veio da tribo de Benjamim, entendeu? Um filho pequeno, que por sinal depois fez um monte de problemas com as mulheres dele lá. Mas assim, ele sempre foi referência para Judá por conta disso. E a música que a gente cantava, né? Leão de Judá. Jesus é Judá. Exatamente. É que nessa época não dava para falar isso. Hoje não canta mais. Então pode ser isso, tá? Pode ser. Faz bastante sentido o que o André falou. Agora, é o que eu tô falando. Tem gente que fala um monte de coisa por aí. O rei guerreiro, né? Algumas ideias aí, né? É o Deus que luta como guerreiro poderoso e rei que vai à frente da batalha, né? Você tem essa ideia, essa imagem do Deus ou do que luta, que é o rei guerreiro, nos versículos 6 a 12. O Deus soberano, o Deus libertador. Essas são algumas ideias do caráter de Deus aí, nesse trecho aí. Certo? Ok? Posso passar? Provérbios. Provérbio pode ser definido como uma afirmação breve de uma verdade universalmente aceita, formulada de um modo que possa ser memorizado. O propósito é aconselhar e não estabelecer códigos rígidos, que nem o Everton falou. É provérbio, mas eu quero uma promessa aqui, né? Então, precisamos ler provérbios como conselhos. Nunca se desvie disso. O exemplo clássico é do filho que, se for ensinado, não vai se desviar do caminho. Esse é o exemplo. Isso jamais pode ser entendido como uma promessa. Então, a sabedoria é a habilidade de fazer escolhas. E aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tá? A gente precisa levar em conta, né? O temor do Senhor é levar Deus a sério. Leve Deus a sério e você vai ter uma vida boa, uma vida agradável diante de Deus. Então, provérbios a gente não tem muito assim, porque quando você fala que são conselhos, acho que você já tira 85% das dúvidas a respeito de provérbios, né? Não é profecia, não é promessa, então são provérbios e vale a pena a gente estudar porque eles se aplicam muito ao nosso dia a dia, né? Seu modo de vida, ao seu padrão de conduta e tudo mais. O que é interessante quando a gente vê provérbios, às vezes ditados populares que você, estou lembrando que está na Bíblia, está amarrado, né? As coisas que às vezes... Coitado. Toda vez que ele falava Saúl, eu pensava em Esaú, toda vez. Porque às vezes a gente tem ditados populares que estão na cabeça que você nem imagina, você olha e fala, nossa, o princípio está em provérbios. Sim, tem muita coisa. É verdade. Isso é uma coisa que eu acho interessante de pensar também, né? A gente está estudando, né? A gente está lendo provérbios no casa, né? E às vezes a gente, por exemplo, você tem lá provérbios falando sobre o risco de ser fiador, né? Então, né, é um conselho de sabedoria para que você não seja fiador. Agora, quando você, em alguma situação, você se coloca como fiador, você está pecando contra Deus por isso?
Não, né? Você tá só se arriscando. Você tá se arriscando, exatamente. Olha, os provérbios dizem, olha, isso é perigoso, né? Um conselho de Deus falando que isso é perigoso, mas já aconteceu a situação onde minha mãe ia alugar uma casa e me pediu para ser fiador. Então, diante daquela situação, sabe? Nossa, a Bíblia fala para não ser fiador, então não vou ser. Mas não, na verdade, ela está te dando conselho. E em uma situação específica, você precisa avaliar, olha, é perigoso ser fiador, mas olha, nossa, minha mãe está precisando, né? Exatamente. Então você não pode olhar aquilo como você olha, por exemplo, mandamentos de Deus, que é certo e errado, né? Em algumas situações, obviamente, né? Mas geralmente a sabedoria de provérbios está vinculada com aquilo que é a vontade de Deus, né? Como viver de forma piedosa, né? Como está em Provérbios, não mate, e está na lei, não mate, aqui não é um mandamento. Mas não mate à toa, aquilo ali é um matismo. Provérbios também, eu falei que fala de fiador, né? Defina à toa. Mas fala, por exemplo, de agir de forma perversa, né? Aquilo é um conselho, não age de forma perversa. Mas não é só um conselho, é a vontade de Deus. Uma situação interessante que aconteceu comigo esses dias, eu recebi uma postagem no Instagram de uma jovem da igreja, e aí ela perguntou se estava errado. Se perguntou, no fundo sabe que tem algo de errado. Aí eu falei, sim, essa interpretação, olha esse texto bíblico. Aí o texto bíblico que eu mandei tinha o subtítulo, que a gente não gosta, em negrito lá, conselhos finais. Aí ela estava lidando com um texto de Paulo que fala, não faça isso, não seja assim, como um conselho. Ela falou, mas está escrito aqui, conselhos finais. Aí ela estava encarando como se fosse Provérbios. Você pode ou não fazer. Eu falei, não, isso daí é coisa do editor, isso não é na Bíblia, esquece esse subtítulo. Ele está falando na voz imperativa, não faça isso, faça aquilo. Então às vezes a gente acha que entender o gênero e tal, e a linguagem não vai dar tanta diferença, vai, porque ela estava entendendo assim, é um conselho de Deus para mim. E aí eu posso ou não fazer, mas lá não estava escrito como um conselho. Conselhos finais. A pessoa pega uma ordem. Mas o que você quiser. Se vira, vê o que você faz, o que você acha melhor. Profecia, tá? Normalmente a gente vai cair para esse lado aqui, tá? E eu só vou ler a profecia aqui porque tem muita coisa, tá? Tem muita coisa envolvida quando você olha para a profecia. Pressuposição escatológica do intérprete, amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e pós-milenismo, definirá em grande medida a maneira como ele encarará a promessa do reino futuro da perspectiva do Antigo Testamento. Tá? Tem gente que crê que uma parte da promessa de Deus para Israel já está cumprida, como por exemplo a terra, porque em 1948, se eu não me engano, foi declarado lá a criação do Estado de Israel. Tem gente que crê que isso é um cumprimento de uma profecia de Deus. A questão é, eles têm mesmo a terra? Onde está o templo? Porque é um pacote. Então, depende muito da visão, tá? Então, dependendo da leitura, do sistema teológico que a pessoa tiver, você vai ter essas interpretações aí de profecias. Profecias que se cumprem agora, que se cumprirão lá na frente, enfim. O debate é muito amplo, né? Mas a gente pode se atentar àquelas profecias mais claras a respeito de Jesus, por exemplo, né? E se apegar a isso. Que é um problemaço, é o dia do Senhor. Domingo, tem que ser. Há quem diga que o dia do Senhor é domingo. Há quem diga que o dia do Senhor é quando Jesus voltar. Agora, precisa ver o que de fato é o dia do Senhor, de que maneira. Leia o texto, veja o que ele está dizendo. Porque a hora vai significar uma coisa, a hora vai significar outra. O problema é pegar o dia do Senhor, colocar tudo num balde e taxar que é aquilo. Enfim, aí são muitas implicações, muitas questões aí que a gente precisa abordar. O tempo também é um problema do tempo de Deus. Porque o profeta,
qual que era a questão dele? Ele via um quadro pintado, mas ele via o quadro pronto. Ele não tinha noção do tempo. É mais ou menos... Sequência. É mais ou menos... De novo esse desenho. O cara está aqui numa montanha e aí ele consegue enxergar aqui. Mas ele não vê isso aqui. Ele vê o ponto alto da montanha lá na frente. Mas ele não consegue ver isso aqui. Entendeu? Então quando ele entrega a profecia, é muito importante. Entendeu? Então quando o profeta ele dá o negócio, ele está vendo o quadro, o ponto final. Mas ele não está considerando, porque não foi revelado a ele, né, todo o processo da coisa. Ele tem uma revelação ali. Parábolas, tá? Parábolas tinham duas finalidades básicas, principalmente focando nas parábolas do Novo Testamento: revelar a verdade aos crentes e ocultar a verdade aos duros de coração. Tudo isso você vê em Mateus 13, 10 a 15. Né? Vamos lá, quem pode ler Mateus 13, 10 a 15? Por favor. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Pode ser até o 15, tá? Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, qual o propósito da parábola? Jesus está dizendo que vocês entendam para que outros não entendam, e a proposta é essa mesmo. E ele ainda usou Isaías, né, fazendo aí uma profecia a respeito dessa situação. Então, você tem a parábola, que a característica qual é? Básica da parábola. É uma situação cotidiana que pode ou não ter acontecido, mas ela tem possibilidade de acontecer, não é algo fora da realidade. Né? Então, olhando para as parábolas, principalmente as parábolas de Jesus, porque tem parábola no Antigo Testamento também, mas principalmente as de Jesus, ele pega uma situação comum do dia a dia para ilustrar uma situação, para que as pessoas entendam ou não. Então, e ele está explicando isso para nós, mas o texto deixa isso claro para nós. Então, se você não entender uma parábola, estude, eu creio que ele quer que você entenda, mas porque nós somos filhos dele, né? Não, nós somos filhos dele, então o Espírito nos ilumina, né? Mas tem gente que não vai entender mesmo, né? Se começar a não entender demais, procure ajuda. Não, ele vai ajudar. Ele ajuda. Mas é porque quem não entende normalmente é quem rejeita a verdade de Deus, quem rejeita a palavra de Deus. Né? Porque quem rejeita a palavra de Deus, como está escrito ali, é incapaz de assimilar verdades espirituais. Então, fala-se em parábolas para que esses realmente não entendam o que acontece. E a epístola, quase no fim, que aí é o que a gente pode dizer aí mais, talvez o estilo literário mais simples de assimilar e de perceber as variações que acontecem. E você tem uma identificação, uma saudação, uma oração
de ação de graça ou doxologia, você tem o corpo da carta e a conclusão na forma de saudação final. Basicamente é isso nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. É basicamente isso que você tem, essa estrutura. Eu peguei o exemplo de 1 Coríntios ali, né, só para a gente fazer essas conexões, né? Então você tem a identificação, Paulo, né, ele está colocando para quem ele está escrevendo, para a igreja de Deus em Corinto. Aí ele faz uma saudação, né, graça e paz, é uma saudação. Aí tem uma oração pelos destinatários da carta. Aí tem o corpo da carta. E depois lá no final você tem uma saudação final. Essa basicamente é a estrutura. Tem uma outra variação, mas é isso, né? Então, olhando para as cartas do Novo Testamento, você vai conseguir perceber essas questões aí. Tá? Você tem o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? E aí, só o exemplo, tem o texto que a gente leu aí das parábolas, né? Mas você tem aí Isaías 53 e Mateus 8. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí, em Mateus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Né? Então, você tem aí o Novo Testamento fazendo o uso do Antigo Testamento para explicar e trazer essa verdade. Isso acontece muito. Alguns anos atrás até lançaram alguns comentários a respeito disso, tipo um guia, um manual do Antigo Testamento e do Novo. É interessante, é muito legal e evita uma série de conflitos aí e erros. Tudo bem, gente? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Dúvida? Não? Eu vou terminar aqui.